Marceneiro, já parou para pensar que orçamento mal feito te faz perder dinheiro e clientes? Nós, do QG do Camaleão, estamos atentos a tudo. E nesse vídeo, queremos que você pare para refletir sobre orçamento. Eu sou o Otávio e faço parte do time do QG do Camaleão. Hoje, vamos começar um novo quadro aqui no canal, chamado Dilemas do Camaleão, onde vamos trazer alguns questionamentos e provocações sobre diversos assuntos relacionados à marcenaria, vendas, produção, gestão. Nesse quadro, vamos sempre reunir opiniões de vários marceneiros que contam pra gente como resolvem esses dilemas no dia a dia deles. Vamos te ajudar a enxergar tudo por um outro ponto de vista. O que você acha? Existem muitos métodos para fazer o orçamento ideal. Tem quem multiplique o valor do material vezes 3, tem quem calcule o metro quadrado, tem quem calcule os acessórios mais a base do metro quadrado da sua região, tem quem utiliza uma planilha de custos ou software de projeto, mas você sabe quais pontos realmente são importantes na hora de colocar todos os gastos da marcenaria na ponta do lápis? O grande dilema é fazer um preço muito baixo e não lucrar quase nada, ou fazer um preço muito alto e perder o cliente. Vamos ouvir o que os marceneiros têm a dizer sobre isso. Se liga nesse VT. O principal erro na montagem de orçamento é o achismo. Achar que você vai produzir aquilo em 2 dias, sendo que você vai levar uma semana. Achar que você vai gastar uma chapa porque você tem uma sobra lá e na verdade você vai gastar 2 chapas. Achar que a sua equipe vai produzir aquilo. Enfim, sempre que você acha alguma coisa, você está correndo um sério risco de levar um baita de um prejuízo num projeto. O orçamento é o calcanhar de Aquiles de uma marcenaria. É a porta de entrada do cliente para você, porque sem concordar com o preço, o cliente não vai fechar contigo. Cada cliente ele tem uma necessidade específica, né? Tem cliente que se eu oferecer para ele o melhor material, aí ele não vai querer. Ele não vai aceitar porque o orçamento geralmente vai chegar a um nível mais alto. Agora tem o cliente que se eu oferecer o material mais em conta, ele também não vai querer. Quando eu faço o primeiro contato com o cliente, eu conversando com ele, eu entendo qual é o perfil dele e vou apresentando o material, até a corrediça light, até a corrediça mais larga, de inox ou aço cromado. Então eu vou explicando para ele as diferenças do material e aí o cliente vai dizer então qual é melhor para ele, de acordo com a necessidade dele, né? E é muito importante a gente poder identificar esse espaço para não cair no erro de forçar errado, passar um valor abaixo do que a gente estaria recebendo lucro, porque não seria viável para nós. Mais importante do que você ter clientes, mais importante do que você vender, é você vender com lucro. Na realidade, muito antes de começar a trabalhar com marcenaria, eu já tinha essa preocupação com apurar o gasto que você tem para produzir alguma coisa e poder, dessa forma, calcular o preço corretamente. Saber de gasto, formar custo é importantíssimo, porque como é que você vai ter lucro se você não sabe como você cobra? E como é que você vai cobrar se você não sabe quanto você gasta? Bem, aqui na Tramar eu sempre monto meus orçamentos com base em planilhas, né? Eu tenho 3 modelos de planilha. Eu tenho uma planilha onde eu trabalho metro quadrado para uma prévia de orçamento rápida, principalmente para arquiteto, design, profissionais de decoração. Tem uma planilha de material, né? Aquela famosa material vezes 3, que é uma planilha de referência, até para a gente ter base de mercado. E a planilha principal, que é a planilha que eu mais uso, que é a planilha de tempo de produção, onde a gente trabalha em cima do tempo de produção de cada projeto, considera os valores de material, considera os valores de mercado e aí sim a gente tem um orçamento final. Eu faço através de planilha. Não tem por que fazer na mão, se já tem uma metodologia, consagrada que funciona, muito simples de entender, então eu faço através de uma ferramenta. A ferramenta me dá confiabilidade e rapidez. Eu preparo um orçamento rapidinho. Para você saber calcular o preço de um produto, a primeira coisa é saber quanto você gastou. E quanto você gastou está concentrado basicamente em 3 coisas. A primeira coisa óbvia... O custo de material, obviamente, você não pode fugir dessa questão de custo de material. Então você vê lá um armário, aí você vê lá a fita de borda, você vê as placas, o MDF, você vê ferragem,
vê cola, isso está tudo muito óbvio, está tudo lá, você calcula, né, quanto gastou, né, ou quanto você estima gastar e você tem um valor bem próximo da realidade. O segundo componente é mão de obra, que é outra coisa. Se você passar um cercado em volta da área de produção, o que você vai ver tendo um fluxo entrando e saindo de lá é material e mão de obra. Uma chapa de MDF, ou um marceneiro, ou um ajudante, né? Estão lá transitando em volta dessa fronteira da área de produção, então tudo isso significa gasto. E terceiro, que você tem que levar em consideração, que são todos os custos acessórios. O que a gente fala de custo acessório? Tudo aquilo que você não consegue apontar diretamente na produção desse imóvel, mas que está saindo da tua empresa. Então, água, luz, telefone, contador, marketing, combustível, tudo que é gasto tem que de alguma forma ser computado na produção desse imóvel. Como é que você faz isso? O método de fazer isso é mais ou menos a mesma coisa do método de trabalhar com mão de obra, né? É saber quanto você gasta por hora de existência da empresa. Aí, sabendo quanto você tem de gasto de material, gasto de mão de obra e os outros gastos em cima daquele projeto, né? Aí você precisa colocar o teu lucro, os impostos. O cliente vai pedir nota fiscal, você vai ter que colocar o custo de imposto. Se a sua tributação não mudou, se você é do Simples, por exemplo, você tem um limite de tributação que você pode subir e descer. Lembrando que você, dono da empresa, o teu salário, tá? Porque a empresa te paga um salário, ou deve pagar, né? Não é festa livre, né? Você não pode misturar tua vida financeira com a da empresa, é o prolabore, e isso precisa ser computado nos gastos de produção também. Tá? A empresa paga para você um salário mensal e esse salário você precisa conhecer para você poder calcular corretamente os teus gastos de produção. Não ver o orçamento como recurso estratégico é um erro, já que o orçamento, além de ser seu contato inicial com o cliente, é o que, junto com a qualidade do seu trabalho, vai fazer você ser escolhido. Muitas marcenarias acabam fechando por fazerem preços muito agressivos ou por fazerem preços absurdamente baratos e não obterem nenhuma margem de lucro. Isso não é leilão. Você sabe o valor do seu trabalho, você sabe o material que você investe para botar ali. Isso o cliente vai reconhecer e ele vai voltar para você. Você não precisa fazer leilão. Vamos deixar na descrição do vídeo e também no nosso blog mais conteúdo sobre esse assunto feitos por outros profissionais. Tem até um curso sobre orçamento do nosso parceiro, o Belchior. E depois de ouvir tantos relatos, de uma coisa podemos ter certeza: não existe certo ou errado quando o assunto é orçamento, mas ele é um passo super importante e é sua apresentação oficial para o cliente. Marceneiro, gostou desse novo quadro do canal? Já deixa suas sugestões de tema aqui nos comentários pra gente. E outra, entra para o nosso grupo VIP, Parceiros do Camaleão, para tirar dúvidas e trocar experiência com o nosso time e com outros marceneiros. O tema desse vídeo, por exemplo, surgiu por causa de uma conversa que tivemos lá no grupo. Para fazer parte, é só clicar no primeiro link aqui na descrição. E já se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder nada. Tem muitos vídeos sobre o universo da marcenaria chegando toda semana. Nos vemos na próxima e até mais.